Bom dia, meus queridos alunos do EMEJA, do primeiro módulo A, né? Meus queridos aí. E hoje, de 19 de junho, nossa 14ª semana. E aí, professor, vamos ver o quê? A gente vai continuar o assunto que a gente estava vendo na aula passada sobre os carboidratos, né? Lembra que a gente teve uma aula que a gente estudou sobre os compostos inorgânicos, que é a água e os sais minerais. E depois a gente começou, já deu uma introduzida aí no assunto sobre os compostos orgânicos, que aí compreende os ácidos nucleicos, que é o DNA, RNA, não é? Os carboidratos, que é o que a gente está estudando agora, os lipídios e as proteínas. Isso aí a gente vai ver depois, não vamos se assustar, devagarzinho, certo? A gente precisa conhecer essas coisas para a gente poder entender como funciona a natureza, como funcionam as substâncias que compõem o nosso organismo, né? A gente precisa saber o que é que tem dentro de mim, o que é que corre no sangue, o que é que eu preciso, o que é que constitui as minhas células. Esse assunto é muito importante. A gente também viu os tipos de carboidratos e a gente viu, acho que na aula passada, sobre os monossacarídeos, certo? Os monossacarídeos, na verdade, os carboidratos são açúcares, né? Lembrando aqui, carboidratos são açúcares, né? Também chamados de glicídios ou apenas de carboidratos. Então tem três grupos: os monossacarídeos, mono quer dizer um sacarídeo, disacarídeo quer dizer a união de dois sacarídeos, e os polissacarídeos porque são muitos sacarídeos, certo? Os monossacarídeos, como a gente viu na aula passada, são açúcares muito simples, pequenos, e seus representantes, né, seus principais representantes são a glicose, né, fabricada pelos vegetais durante a fotossíntese, né, lá quando a planta pega a luz do sol, pega a água do solo, pega o gás carbônico do ar, e através desse processo chamado fotossíntese consegue produzir seu próprio alimento. Que alimento? Esse açúcar, glicose, que é um monossacarídeo. Tem também a frutose, que também está presente em outros vegetais, em algumas frutas, mas é principalmente encontrada no mel. Na verdade, o mel é composto por outros monossacarídeos, mas principalmente por frutose. E a galactose, que a gente vai ver daqui a pouquinho, compõe o açúcar do leite. O leite tem um açúcar também, não é doce, mas é um açúcar. Na verdade, o açúcar presente no leite é a lactose, porque a galactose junto com outro monossacarídeo forma a galactose. Calma, professor, vamos devagar. Tá muito difícil, calma, vamos ter nervo. Os monossacarídeos são solúveis em água. O que isso quer dizer? Significa que assim como açúcar, claro, açúcar, né? Carboidrato, assim como açúcar, como sal, se desmancha na água. Ele se desmancha, ele se dissolve. Desmanchou na água, é solúvel. Né? Se dissolveu na água, é solúvel. Então, os monossacarídeos, é bom lembrar, são solúveis em água, se desmancham em água. As moléculas dos monossacarídeos podem ter 3 a 7 átomos de carbono. Glicose e frutose, que são os principais, né, monossacarídeos. Né? Nós temos também a galactose, que a gente viu os três principais: galactose, que é um dos componentes do carboidrato do leite, a glicose, que está presente nos vegetais, a frutose, que também está presente nos vegetais, e no mel. Né, chamados de exoses. Nossa, o que é isso, professor? Significa exose, ex significa 6, é porque são 6 átomos de carbono, né? Por apresentar 6 átomos de carbono. Está aqui nessa molécula que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem quantos carbonos aqui? 6. Porque tem 6, aí chama exose. Né? Se tiver 5, pentose. Igual tem aqui, ó, ribose, desoxirribose. Tem quantos carbonos? 5. Por isso pentose. Mas vamos, não se preocupe com isso ainda não. Os disacarídeos. Disacarídeos, já está dizendo, di são 2. Formado por 2 monossacarídeos, de 2. São formados pela união de 2 monossacarídeos e seus representantes mais conhecidos são a sacarose e a lactose. Sacarose? É a sacarose que a gente usa todo santo dia. Não, professor, eu não uso isso não. Felizmente que eu não ando tomando isso não. Usa, meu amigo, sacarose.
é o açúcar que vem, que você usa dentro de casa, né? É o açúcar que tu compra para poder botar no café, para poder botar naquela papinha que a gente faz de maisena, para poder colocar, né, no bolo. É a sacarose que vem da cana-de-açúcar. A lactose é o açúcar presente no leite. Os dois principais, sacarose, que vem da cana-de-açúcar que a gente usa para botar açúcar em quase tudo que a gente come, né? E a lactose está presente no leite. Os disacarídeos também são solúveis em água. Então eles se desmancham na água, eles se dissolvem na água. Sacarose. Vamos lá, a sacarose, como eu falei para vocês, é o açúcar que a gente consome, formado por uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Ele se liga aqui, certo? Eu não disse que os disacarídeos são formados por dois monossacarídeos aqui, uma glicose e uma frutose. Isso forma a sacarose. Dois monossacarídeos formando um disacarídeo. A sacarose é o açúcar que consumimos em casa. Esse carboidrato pode ser encontrado principalmente na cana-de-açúcar, mas também na beterraba, né? A lactose presente no leite, formado por duas, não disacarídeo. Disacarídeo não são dois monossacarídeos, aqui o monossacarídeo glicose, que se junta com outro monossacarídeo, que é a galactose, para formar o quê? Lactose. É o açúcar encontrado no leite e é a principal fonte de energia para o bebê durante a amamentação. Não só para o bebê humano, né? Mas para todos os bebezinhos aí dos animais mamíferos, como bezerrinho, gatinho, cachorrinho, né? O pintinho também não, né? Galinha não dá leite, galinha não é mamífera, né, professor? Né? Então não é mamífero, só os mamíferos. Ave Maria, professor, o que é isso? Misericórdia. Calma, muita calma nessa hora. É só para mostrar para vocês que os disacarídeos são formados por duas moléculas de monossacarídeo. Como a molécula já é maior, ó. Tá vendo? Por exemplo, aqui a sacarose é formada por uma molécula de glicose e outra de frutose. A lactose por uma de galactose, por outra do glicose. Não se assuste com isso não, é só para mostrar o tamanho da molécula, viu? Só para mostrar. Não é para se assustar com isso não. Os polissacarídeos. Bom, polissacarídeo. Poli não é uma menina aqui, viu? Poli quer dizer muitos ou muitas. Muitas o quê? Muitos o quê? Muitos monossacarídeos. São açúcares com muito... Olha só, são formados pela união de centenas e até mesmo milhares de monossacarídeos. São moléculas muito grandes. E presta atenção nisso. Não são solúveis em água. Não se desmancham na água. Não se dissolvem na água. Ô professor, os monossacarídeos são solúveis em água? A gente viu que são. Os disacarídeos, lembra dos monossacarídeos, né? Glicose, frutose, galactose, todos são solúveis em água. Aí a gente viu os disacarídeos. Os disacarídeos principais que a gente viu foi a sacarose e a galactose. E a lactose, né? É porque a galactose é o componente junto com a glicose para poder formar, não é, o açúcar do leite. São solúveis em água também? São solúveis em água. E os polissacarídeos, professor? Não, os polissacarídeos não são solúveis em água, não dissolvem na água. Está dizendo aqui, não são solúveis em água. Então, quais são os exemplos mais conhecidos de polissacarídeos? Ah, tem um que eu adoro. Tem um que vem presente numa semente, que faz, com essa sementezinha, faz a comida mais gostosa do universo. Não tem pizza, não tem lasanha, ninguém esconda, né, suas comidas chiques. Amido. Danou-se. Amido. Peraí, professor. Papa? Não é papa, não. Minha gente, o que é que a gente faz com milho? O que é que a gente faz com milho? Estou ouvindo alguém falar aí. Cuscuz. Ave Maria. Um cuscuzinho com um ovinho. Um cuscuzinho, né? Ah, cuscuz com lambu assada. Eita, chega, minha boca agora encheu d'água. Amido é o principal carboidrato presente no milho, que faz o nosso abençoado, melhor comida do mundo, que é o cuscuz, né? No feijão, na mandioca, né? Na batata, né? Então é a principal fonte de energia de nossa alimentação. As plantas utilizam o amido como reserva de energia e por isso podemos encontrá-lo no interior de caules, mas principalmente nas raízes, tubérculos e sementes. Lembrando que a maisena aqui, ela é feita do amido do milho também, né?
Claro que não é para fazer cuscuz, é que é para fazer aquela papinha gostosa que a gente usa maisena cremogema, né? Então ele é um carboidrato enorme, gigantesco, ele é um polissacarídeo. Então lembra quando você estiver comendo cuscuz com leite, ó, aprendi com o professor que eu estou aqui comendo cuscuz, que vem do milho, e aqui tem uma fonte enorme de amido, que é um carboidrato. Coloquei o leite e aqui também tem um carboidrato, é a lactose. Aprendi com o professor, o leite aqui é um disacarídeo. É o disacarídeo. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, meu papai, mamãe. Aqui é um disacarídeo formado pela união aqui de 2 monossacarídeos. E o amido é um polissacarídeo que está aqui no milho. São muitos monossacarídeos formando, né, o amido. Olha o tamanho da molécula do amido, gigantesca, né? Não se preocupe com isso, só para mostrar o tamanho mesmo, né? Celulose é outro polissacarídeo. Ele está presente, é o principal componente da parede celular dos vegetais. Os vegetais não têm ossos, né? E como é que eles conseguem se manter em pé? Porque se a gente não tivesse osso dentro da gente, nós animais, a gente era um bolo de couro e gordura no chão, né? Porque não conseguia ficar em pé. Mas a gente consegue ficar em pé porque a gente tem ossos. E as plantas conseguem ficar assim, né, rígidas, por quê? Porque suas células têm celulose. E a célula, essa parede celular, ela é rígida, ela é muito resistente, o que dá sustentação à madeira, né? Dá sustentação aos vegetais. Então a celulose é o principal componente da parede celular dos vegetais e muito utilizada na fabricação de papel. Papel é feito de celulose. Então precisamos ter muito cuidado com o consumo de papel, porque se você consome muito papel, quanto mais papel você consome, falei errado, consome, mais árvores vão ter que ser derrubadas para poder extrair celulose e fabricar mais papel. Então a gente tem que ter um consumo consciente do papel. A molécula da celulose é formada por glicose, mais glicose, mais glicose. Celulose é um polissacarídeo formado por esses monossacarídeos, só glicose, que se une para formar a celulose presente nos vegetais. Olha, preste atenção nesse aqui. Tem um outro carboidrato, esse é o último que a gente vai ver, viu? É a quitina. É um polissacarídeo. E ele é um polissacarídeo muito resistente. É o principal constituinte do exoesqueleto. O danoso, o que é exoesqueleto? Exo quer dizer de fora. Esqueleto que está fora. Oxi, como assim, professor? Eu tenho meu esqueleto é dentro de mim e tem um bicho que o esqueleto é do lado de fora. Tem. É o esqueleto externo dos artrópodes, dos insetos. Já perceberam que inseto não tem osso dentro dele não, né? Que a estrutura, na verdade não é osso, a estrutura de sustentação dele é do lado de fora. Ele tem uma carapaça, ele tem uma carcaça, ele tem uma estrutura externa dele que mantém o corpo dele rígido, né? São os insetos, os aracnídeos, né? Que aqui tem as aranhas, o carrapato, o escorpião, temos os crustáceos que vivem lá no mar, não é? Então todos eles têm esse exoesqueleto que não é feito de ossos, não é feito, né, dos mesmos componentes que o nosso esqueleto é feito, ele é feito de quitina, né? Então olha só, essa estruturazinha aqui que fica fora do besouro, dos insetos, dos crustáceos, né, dos aracnídeos, é o que dá sustentação, é o que mantém o corpo dele durinho. Perceba, tá dentro dele isso, não tá do lado de fora. Então por isso que é chamado de exoesqueleto. Tá vendo? Aprenderam uma coisa interessante hoje. Olha só que besourinho lindo, né? Toda essa parte de fora dele é durinha e é feita por um carboidrato, por um açúcar. Pois é, que forma essa estrutura, essa carapaça externa nele. Aqui um aracnídeo tão bonitinho, olha o zóio dela olhando para a pessoa. Olha só que lindo. A bichinha chega a dar pena. A bichinha está tremendo as patinhas, tão fofinha, né? Mas vamos lá. Essa é a molécula da quitina. Essa que é grande, viu? Olha o tamanho da molécula da quitina. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se puderem, quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, peço que se inscreva. Curta a videoaula, né? Assista quantas vezes você achar que é necessário. Também estou disponibilizando o material desse slide em PDF. Lembrem-se sempre que conhecimento é poder. É muito fácil se render, né, à sedução da ignorância. Nós não viemos a esse mundo para sermos ignorantes. A vida é muito curta para ignorar as coisas. E o conhecimento é aquilo que nos liberta. O conhecimento é aquilo que abre nossos olhos. O conhecimento permite que você não seja facilmente enganado, né? Não
Não pense que estudar não é importante. Lembre-se, conhecimento, estudar é a coisa mais importante que nós podemos fazer. Já disse várias vezes a vocês na sala de aula. Eu não ponho minha mão no fogo para garantir que conhecimento vai libertar você e vai transformar você numa pessoa melhor e mais sucedida. Eu entro de corpo inteiro no fogo para garantir isso. Eu garanto. Nunca deixe de estudar, nunca deixe de aprender. Nunca a gente vai saber tudo, mas sempre a gente precisa saber alguma coisa. Porque a ignorância é como a catarata no olho. Deixa você cego. O ignorante é cego, certo? E o sábio consegue enxergar longe, ok? Um grande abraço para cada um dos meus queridos alunos do EMEJA que eu amo tanto de coração. Um abraço para cada um de vocês, um beijo no coração e até a próxima aula.